6h em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença. Tô entrando aqui, que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Mais um dia aqui pedindo para que você jogue duro no volume do seu televisor, porque seu Aratu 24 horas já está no ar. Esse é o programa do povo baiano. Aqui você tem vez, aqui você tem voz, você pode falar o que quiser. Esse programa é feito para você e por você. Vem, corre pro abraço! Quinta-feira, 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra. Um abraço bem apertado em você aí em casa, você na sua família, em todo mundo que está acompanhando a partir de agora o nosso Aratu 24 horas. Feriador, hein? E eu quero, nesse feriado aqui, contar com a sua participação, além da sua audiência, a sua participação. E quero saber se você já mandou aqui a sua mensagem para a gente, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta no nosso Zap, que é a Central do Galinho. O telefone é o 719-9986-0003. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, @TV Aratu. E não esquece de me dar uma moral também, @AlexSilvestre.tv, tá? Agora 6h01. Você também pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube, que é o @TV Aratu Oficial. Aquele abraço todo especial para você que está nos acompanhando de toda a parte aí do mundo. Você que está agora em Pernambuco, você que está no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo, você que acompanha a programação da nossa TV Aratu aqui, direto da Bahia, dos estúdios da TV Aratu, na Federação Salvador, Bahia, para todo mundo pelo nosso canal do YouTube. Aquele abraço todo especial para você aí, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aos destaques da edição de hoje. Idosa que foi ameaçada por um homem na estação da Lapa e defendida por um rodoviário, ela se pronunciou. Veja o que diz a vítima. Eu vou fazer o seguinte, já eu trago então aqui o que diz a idosa, porque ela se pronunciou, falou com a nossa equipe de reportagem, você vai ver em detalhes então o que diz essa mulher. Agora, às 6h02, na edição de hoje eu vou falar também com você sobre 3 pessoas suspeitas aí de envolvimento com o tráfico de drogas que foram presas em flagrante no aeroporto de Salvador, tá? O trio, gente, foi aí apreendido com mais de 30 quilos de entorpecentes no aeroporto então internacional aqui de Salvador. Já você vai ver os detalhes completos dessa notícia aqui no nosso Aratu 24 horas. E na edição de hoje, vamos falar também das novas tarifas de pedágio da BA 099, tá? 099. Elas vão passar aí, gente, por um reajuste de 5,13%. Dá para acreditar? Isso a partir do dia 22 de novembro, viu? Os detalhes em instantes aqui no seu Aratu 24 horas. Tem um caso surpreendente. Uma mulher, ela invade a casa do ex-companheiro e destrói os móveis, eletrodomésticos e a estrutura do imóvel. A vítima diz que o prejuízo chega aí a R$100 mil. É uma reportagem do nosso repórter Tássio Michel e já ele vai chegar aqui trazendo todos os detalhes então desse caso que aconteceu aqui na Bahia, tá? Além dessa reportagem do Tássio, a gente vai mostrar também ou falar também sobre ancestralidade e reafirmação da identidade nessa data tão importante que é esse feriado de quinta-feira. Nesse mês dedicado, então, à consciência negra, gente, a gente vai exibir aqui no Aratu 24 horas o primeiro episódio da série de reportagens O Poder Delas, Lideranças Femininas. Você vai conhecer mulheres pretas que transformam aí a realidade da vida delas e hoje inspira outras mulheres a prosseguirem, né? E alcançarem também seus objetivos. Já então no seu Aratu 24 horas. Para além disso, um homem fica gravemente ferido após ser atacado com um ácido pela própria companheira. A suspeita desapareceu após o crime. É uma reportagem do Diego Macedo que você confere já também no seu Aratu 24 horas. E para além disso, tem o nosso Papo de Política com ele, João Tram. Bom dia, João. Bom dia, Alex. Nosso Papo de Política vai falar sobre as eleições no Tribunal de Justiça da Bahia. José Rotandano foi eleito com maioria dos votos já no primeiro turno. É logo mais nosso Papo de Política.
Pois é, ó, nosso Aratu 24 horas já está no ar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá fora, porque eu sei que tem uma estrutura, uma mega... tem uma mega estrutura sendo preparada para um show que vai acontecer hoje, mas por enquanto a gente está acompanhando aí, ó, imagens da nossa Baía de Todos Santos. Agora, 6 horas e 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte, João Tran, não vou esperar mais não. Já quero tomar esse cafezinho junto com você, meu amigo. Bom dia. Bom dia, bom feriado, Alex. Dia 20 de novembro, dia tão importante, foi uma data, inclusive, muito defendida pelo governo Lula. Feriado encabeçado pela bancada petista e primeiro ano que esse é um feriado nacional. Pois é, ó, ô João, vou aqui nos servir e eu quero já saber, amigo, quais são... Vamos primeiro dar um brinde aqui, tá? Quais são os assuntos para hoje? O que você começa, então, nosso papo de política? Tá saindo fogo até, viu? Tá saindo fumaça. Peraí, não vamos chamar os bombeiros, até Camila riu aqui no ponto. Vamos chamar a brigada aqui da TV Aratu. Tá saindo fumaça, João. Calma aí. Ô, João Tran, vamos lá. Quem que foi eleito aí o presidente do Tribunal de Justiça? Explica pra gente. José Rotandano foi eleito o mais novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele foi eleito já no primeiro turno, viu? Tinha como outros concorrentes Jataí, que ficou em segundo lugar, e era uma eleição muito, sim, concorrida, porque a instância maior da nossa justiça aqui na Bahia, mas Rotandano sempre figurou como uma das figuras favoritas neste processo. Ele que ainda também vem muito nessa esteira daquele caso também da Operação Faroeste. Então, é um tribunal que vive com toda essa questão de compra e venda de sentenças que repercutiu muito até 2019 e seguiu repercutindo. E ele tem essa missão em tanto implementar modernização, como ele muito bem falou em seu discurso de posse, mas também em limpar, mostrar que é um tribunal ético, é um dos principais pontos que Rotandano vai ter a seu favor. Nas últimas semanas, foi inclusive aniversário dele. Ele fez uma festa que chamou atenção como um todo, porque teve Ivete Sangalo num restaurante chique, ali perto da Praia da Preguiça. Então, chamou atenção pela quantidade de ostentação, digamos assim, e autoridades conhecidas. Mas já foi uma forma dele demonstrar poder, de que ele demonstrar que ele é benquisto pela sociedade. Então, Rotandano é o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Alex. Muito bem, João. Entendemos perfeitamente, então, esse novo cargo que está, ou melhor, essa nova posição dele aí, agora 6 horas e 7 minutos. Ô, João, você vai para o show de Léo Santana já? Show de Léo Santana, 20 anos do gigante de carreira e, inclusive, gratuito, hein? Você gosta? Pois é, eu gosto. Pagodão baiano. Qual que é a música que você gosta do Léo Santana? Para hoje, vamos de Vidro Fumê. Qual é Vidro Fumê, João? Vamos de Contatinho com a Anitta. Qual é o Contatinho, João? Rapaz, a imagem aí, João Tran. O palco ele está sendo montado. O show vai ser a partir das 3 horas na Praça ali Maria Filipa, né, no Comércio. Rapaz, uma estrutura gigantesca, hein? 20 anos de carreira, né, João? Não são 20 dias. Né? Ele é o nome do pagodão baiano. Já tô vendo várias novinhas descendo, como diz a música dele. É o quê? Nessa imagem aí, ó. É o quê, João Tran? De manhã logo, você tá vendo até... Você esperava por essa, Vaguinho? Você esperava por essa? Ó, João Tran surpreendendo. 6 da manhã e João doido pra ver. Feriado. Você sabe dançar, João? Não, aí não é comigo, não. Aí eu vou declamar. Bom. Declamar é melhor. Ó, eu quero falar que já a gente vai trazer aqui uma matéria que um homem ficou gravemente ferido após ser atacado por um ácido pela própria companheira. A suspeita desapareceu após esse crime. Diego Macedo já entra aqui no nosso Aratu 24 horas, trazendo os detalhes, então, desse caso. E na edição de hoje, vamos falar também das novas tarifas do pedágio da BA 099, tá? Elas vão passar aí, gente, por um reajuste de 5,13% a partir do dia 22 de novembro. Os detalhes é instante. É um reajuste alto, viu, João? Reajuste alto nas estradas. A gente vem acompanhando esse processo como um todo, ainda mais nas vésperas do verão, né? Que as viagens intensificam. Então, é um momento bem oportuno de fazer esse aumento, né, Alex? Pois é. Ô, João Tran, vamos virar então a página aqui. A gente segue aí para falar sobre o projeto antifacção que foi aprovado pela Câmara. 21 dos baianos votaram, inclusive, a favor e 10 contra, João.
Pois é, Alex, foi a quinta versão do texto, inclusive, deste projeto, que teve como um de seus relatores, o seu relator do projeto na Câmara, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, e que foi muito criticado nessa articulação, porque ele é um nome ligado a Tarcísio de Freitas, um nome da direita, e que passou por muitas divergências com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse projeto da antifacção foi aprovado, então, a contragosto do governo, depois de cinco edições feitas pelo relator. Destacar que o projeto foi aprovado com mais de 310 votos, sendo a maioria dos baianos votando a favor. Inclusive, minha gente, chama a atenção que o PSD, partido que é da bancada governista, partido de Otto Alencar aqui na Bahia, votou a favor desse projeto que o PT, que o governo Lula votou contra. Então, uma dissidência aí na base também pode ser percebida a partir dessa votação. O radialista Mário Kertz, ele esteve inclusive com o Pablo Reis aqui nos nossos estúdios, no Linha de Frente. O que ele falou durante essa conversa, João? Relembra pra gente você o que ele falou. Perfeito, Alex. Mário Kertz, ele que é ex-prefeito de Salvador, um importante nome, está lançando um livro, inclusive, aqui no Linha de Frente. Ele comentou um pouco sobre isso e também na entrevista, vocês podem ir no YouTube conferir, mas ele destaca que é uma guerra política. O projeto de lei da antifacção no Congresso Nacional antecipou 2026. Por quê, minha gente? O relator do projeto é um secretário de Segurança Pública de São Paulo, um secretário de Tarcísio de Freitas, um dos grandes nomes da direita e um dos potenciais candidatos em 2026. Então, a guerra foi posta. O governo Lula se colocando contra e o governo de Tarcísio de Freitas, com o seu secretário lá como relator, se colocando a favor desse projeto. Nesse caso, venceu a direita na pauta de segurança pública, que vai ser uma das principais, pensando em 2026. Essa ponderação foi bem interessante, que o ex-prefeito de Salvador e radialista Mário Kertz comentou a Pablo Reis. Ele comentou mais coisa também no nosso Linha de Frente, viu? Ah, é? O que ele comentou mais? Ângelo Coronel, a situação do senador baiano, que tem sido rifado pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores quer montar uma chapa puro sangue para as eleições de 2026, ou seja, só com nomes na chapa majoritária do PT, com Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Jacques Wagner. Rui Costa entrando na posição que hoje é de Ângelo Coronel. Muito importante a gente pontuar essa fala de Mário Kertz, porque Mário não fala eu acho. Mário tem suas fontes, Mário conversa, como todo jornalista. O nosso achismo é muito baseado no que a gente acompanha nos bastidores da política, ainda mais ele, Mário Kertz, um nome respeitado por todos. Dr. Mário comentou que Ângelo Coronel vai sim sair em 2026, nem que seja por conta própria. Ele tem aval, ele tem obediência e respeito ao Otto Alencar, que é quem lidera o PSD aqui na Bahia, mas Otto Alencar, na visão dele, deixaria Ângelo Coronel sair de modo independente nas eleições de 2026 como candidato ao Senado pela Bahia. Entendi, João. Agora 6h13. João, eu tô acordando ainda, eu queria um cafezinho. Acordando, feriado, né? Feriado. Vou tomar um gole desse café aqui, ô João. Bora aquecer. Tá saindo fogo. Tá saindo Como fogo. disse João. João, você quer saber o pensamento do dia de hoje? Qual é? Me conte. Vou falar sobre sucesso. O sucesso não é acidental. Não. Sucesso é trabalho, perseverança, aprendizagem, sacrifício e, principalmente, amor pelo que fazemos. Um brinde ao seu sucesso. Um brinde. Tomate tá ali pensando, viu? Tava ali olhando pro chão, refletindo, tocou a música. Pois é, Tomate, refletiu. Sucesso danado, inclusive, aqui na nossa TV Aratu. João Tran, suas redes sociais, por favor, amigo. www.aratuon.com.br para ficar bem informado nesse feriadão e @João Tran também nas minhas redes sociais. E vocês podem continuar conversando com a gente. Um bom feriado, data importante também para a gente refletir sobre as questões de racismo no nosso país, né, Alex? Ô, Joãozinho, não vai embora, não. Deixa eu te mostrar como é que vai ficar, inclusive, o tempo nesse feriado. Vamos, então, com a nossa previsão do tempo. Tela cheia aí,
Vamos às cidades selecionadas. Você vai ajudar hoje eu fazer aqui a revisão do tempo, João. Salvador, Juazeiro, Feira de Santana. Eu começo, eu falo Salvador, João. Sol e muitas nuvens de manhã com chuva. À tarde, céu nublado com possibilidade de garoa. À noite, tempo chuvoso, a mínima é de 23 graus e a máxima de 28. E em Juazeiro, máxima de 28 graus e mínima de 24 graus. Abertura forte, né? de chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Pois é, em Feira de Santana, João Tran, o sol aí com muitas nuvens e nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal aí e noite chuvosa. A mínima é de 24 graus e a máxima de 29. João, sabe o que eu quero mostrar para você e para o pessoal de casa agora? Me conte. Preste atenção nessa notícia, que é uma notícia muito triste, amigo. Uma mulher, ela foi contratada para um serviço de montagem de imóveis e termina sendo ameaçada aí pelo suspeito com uma facada. A vítima, João, ela foi acusada de golpe após ter fotos aí divulgadas na internet, tá? Eu vou chamar agora a repórter Lara Linhares aqui, que vai atualizar esse caso pra gente. Lara, bom dia. Isso mesmo, Iana está grávida de 4 meses. Ela afirma que contratou um montador de móveis para fazer um serviço na casa dela, para montar um armário. Mas ela afirma que ele não concluiu o serviço e ainda danificou o produto. Portanto, ela disse que não iria pagar os R$100, que era o preço cobrado por ele. Depois disso, ele começou a espalhar diversas imagens de Iana nas redes sociais, dizendo que ela era caloteira, mensagens acompanhadas de xingamentos, dizendo também que ela pegava dinheiro emprestado com agiotas e por isso não tinha pago a ele. Isso, aí eu vim aqui porque ele disse que paga a recompensa pela minha cabeça. Eu tô aqui na porta da casa dele. Ele devia pagar a recompensa para consertar o portão da casa dele, né? Porque ele veio pra cá me defamar, dizendo que eu estou devendo agiota, nunca pedi dinheiro a agiota, me ameaçar com o parente dele, dizendo que o padrinho dele é polícia. Eu tô aqui, ó, dei queixa na delegacia, tô com relatório médico que minha gravidez é de alto risco. E ele Você tem um problema de saúde, né, Iana? Por isso que sua gravidez é de risco. Isso. E ele ainda fica me portunando na internet, me ameaçando e dizendo que não sei o que vai me pegar, vai fazer, vai acontecer. Mas quando me vê na rua, ele sai correndo, entendeu? Aí dizendo que paga a recompensa pela minha cabeça. Diz que, como é que se diz, que eu tenho dinheiro para fazer cabelo e unha, mas não tenho dinheiro para pagar ele. Eu não paguei porque ele não terminou. Sendo que meu pai ficou sabendo que eu vim aqui dar uma queixa, passei mal. Meu pai pagou a ele, mesmo assim ele continua postando minhas fotos nas redes sociais. Por isso que quero que divulgue ele também. O Instagram que ele tá postando minha foto é Devedores de Salvador, entendeu? Você nunca pegou dinheiro emprestado com a agiota? Nunca. E quem for vítima pode vir aqui denunciar também. Iana já esteve aqui na casa de David. Essa aqui é a casa onde mora esse homem que fez esse serviço para ela. Ela já esteve aqui antes. O pai dela soube de toda a situação, resolveu pagar a ele. A gente tem imagens desse comprovante, mas ainda assim ele continuou xingando você, te ameaçando, mesmo depois desse pagamento ter sido realizado. Depois do pagamento, ele veio pra cá, me ofendendo, entendeu? Me xingando, dizendo que ia pagar a recompensa, que achasse minha cabeça, sendo que ele não tem dinheiro nem pra ajeitar a casa dele, quanto mais pagar a recompensa pra alguém pra achar outra. E ele sabe onde é meu endereço. Vamos entrar, Iana. Robson já tá aqui entrando. Essa é a casa de Davidson. Ele não tá aqui no momento. De David, né, Iana? Esse é o nome dele, David. Ele não tá aqui nesse momento, mas a gente vai tentar um contato mais uma vez. A gente veio até aqui justamente para dar espaço para ele falar, né? Dar a oportunidade dele também se manifestar, mas não encontramos David em casa, nós não encontramos. Os vizinhos confirmam que ele saiu. Você me disse que quando encontra com ele na rua, você já tentou conversar com ele para resolver essa situação? Toda vez que eu encontro ele, ele fica me xingando. Então eu não vou ficar falando com a pessoa para a pessoa ficar me xingando. Sendo que foi 28 de dezembro. Tem quase um ano. Tem quase um ano que ele fez o serviço lá em casa. Ele tá me cobrando por agora. E ele ainda mandou um áudio aqui pra mim dizendo, eu vou postar aqui pra vocês verem, dizendo... Te ameaçando, dizendo o quê? Não vou mostrar agora, que eu mandei tudo... Iana tá grávida de 4 meses, é uma gravidez de risco. Ela disse que não tá com o pai do bebê, ele tá em São Paulo trabalhando, mas eles têm uma boa relação. Ela tá mostrando aqui o áudio pra gente. Porque meu padrinho falou aqui, vá lá, meta o pé no guarda-roupa dela, derrube e deixe comigo. Mas não faz isso não. Não faz isso não, sabe por quê?
porque Deus está no controle. Você pode pegar uma pessoa pior que eu. Deixa pra lá, montei, tá de boa. Fique com o seu guarda-roupa inteiro aí montado. Já cá, rapaz, você vai ficar comigo nessa até quando? Se você ficar me xingando demais aí, eu vou pegar sua foto, vou jogar no devedor de Salvador e vou dizer que você tá me devendo R$100. E aí? Você quer o quê? Tá achando que eu tô brincando com você? Isso foi antes dele expor sua imagem? Sim, ele ficou me ameaçando, dizendo que ia divulgar minha imagem, entendeu? Se eu não pagasse a ele. Fora outras coisas que ele disse que colocou na cartão, faz isso, faz aquilo, que tá tudo aqui guardadinho, ó. Tá tudo aqui guardadinho e minha imagem ainda está lá rolando no Devedores de Salvador, sendo que eu nunca pedi dinheiro a agiota. Eu não conheço nenhum agiota, que me conhece sabe. Tanto que quando meu pai ficou sabendo da situação, meu pai pagou a ele, pra ele apagar minha foto. E mesmo assim ele expôs o número do meu pai, postou minha foto de novo e fica me expondo nas redes sociais. E Ana está muito chateada com essa situação. Ela afirma que não fez o pagamento porque o serviço não foi concluído e o montador de imóveis teria ainda danificado o produto que ela comprou. A gente foi informado de que David estava num estabelecimento bem perto da casa dele e a gente foi andando até esse local. No momento em que viu David escondido, Ana começou a confrontar ele e foi aí que ele puxou uma faca para você. Ele me ameaçou, puxou a faca, disse que não queria saber se eu estivesse grávida não, que ele me esfaqueava mesmo. Se não fosse o rapaz que tivesse tomado a frente, a repórter me puxando, eu acho que ele tinha me esfaqueado toda. Não grava não. Não grava não. Tira a mão da frente da minha câmera, rapaz. Não grava não. Não. Amigo, tira a mão. Tira a mão. Não, aqui é a imprensa. Aqui é a imprensa. Aí você já tá aqui. Sai de perto. Se ele não deve nada, por que ele não vem falar aqui? Por que ele não vem se pronunciar? Ele fica se escondendo dentro do estabelecimento dos outros. Porque o povo, a população que falou, ele está escondido na oficina. A gente foi lá atrás dele, ele estava escondido já com a peixeira do lado das calças, já para planejar alguma coisa. Ou até quando a reportagem sair daqui, ele me pegar sozinha e fazer uma arte. Você ficou com medo realmente dele te perfurar, dele te atingir? Com medo dele me perfurar sim, mas medo dele eu não tenho. Mas como eu sou uma mulher sozinha, grávida, medo dele me perfurar na hora sim. Porque ele fica dizendo, pago recompensa, quero te achar, sendo que ele sabe onde é meu endereço. Se ele soubesse me achar, conversar, ele sabe o meu endereço. Aí todo mundo, passando calote não, meu pai pagou, eu não passei calote. Ele não terminou o serviço e eu só ia pagar quando ele terminasse o serviço. A conversa foi essa, ele pegou minha foto, minhas imagens, dizendo que eu tô devendo agiota. Não conheço nenhum agiota e nunca precisei pegar dinheiro na mão de agiota. Ele fica ameaçando com o nome do padrinho dele, dizendo que o padrinho dele é polícia, vai acontecer. Ele fica dizendo que o primo dele é traficante, vai acontecer. Mas graças a Deus ninguém não chegou em mim, então não tem por que eu botar o nome dessas pessoas no meio, sendo que só que chegou com a faca para tentar me esfaquear agora fui ele. Eu tô com o boletim de ocorrência, tô com tudo certo, com prova, tudo na mão. Tudo que eu tô falando aqui eu tenho prova. Foi um momento de muita atenção. Primeiro, ele puxou o boletim de ocorrência, parecia que ia rasgar, e Ana rapidamente me deu o documento. E depois disso, na frente da câmera, Robson Melo estava filmando tudo e ele, ainda assim, ele não se intimidou, puxou uma faca, foi para cima de Ana com a ajuda ali de um morador, um vizinho. Ele acabou se afastando e o vizinho chegou a gritar para ele, vá embora, porque isso poderia, inclusive, ser um flagrante, né? Ele puxou uma faca para uma mulher grávida na frente de diversas testemunhas. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Lara, obrigado pelas informações. Agora às 6 horas e 23 minutos, eu sigo com o nosso noticiário. A funcionária de uma loja de itens religiosos em Ilhéus, ela foi baleada durante um assalto, gente. A vítima foi atingida na perna logo após a entrada do criminoso que atirou antes mesmo de fazer qualquer anúncio. Ele recolheu aí o dinheiro do caixa e deixou o local andando. Você está acompanhando junto comigo, inclusive, o momento aí desse assalto, tá? Ela estava acompanhada. Olha aí, o momento do disparo, ó. Esse foi o momento exato do disparo. Ele está com a arma em punho, pega todo o apurado ali do caixa e, na sequência, ele vai ali caminhando para a saída. Esse é o momento que ele entra, então, no estabelecimento comercial. E antes que ele fizesse ali qualquer anúncio, já pegou o telefone, inclusive bateu com a arma ali na região do abdômen dela, ela passa pro outro lado e no momento seguinte, você vai ver agora, atirou. Ela baixa,
Ela sente então a dor, vê se pegou ali uma região vital, que seria justamente essa região torácica, mas aí a informação que a gente tem é que o disparo de arma de fogo teria pego justamente uma das pernas da mulher, viu? Pegou em uma das pernas da mulher que estava ali no estabelecimento comercial. A outra mulher que está também presenciando tudo muito assustada, fica em choque sem saber o que fazer e logo depois o criminoso foge. Eu quero pedir a sua atenção, você que é de Ilhéus aí, se você tiver informação, você que é de toda a Bahia, porque ele pode ser de uma outra cidade. Ele pode muito bem ser um bandido, um covarde aqui de Salvador que foi visitar um parente lá em Ilhéus e resolveu então fazer uma barbaridade dessa com duas mulheres que estavam ali, ó, em um estabelecimento comercial trabalhando. Agora o vagabundo não quer trabalhar, o vagabundo ele quer fazer isso, quer tirar a vida das pessoas e levar. Aí é igual o capeta. O capeta tá na terra para matar, roubar e destruir. Pronto, é o que ele quer fazer, ó. Destruiu aí com a paz das meninas, roubou e praticamente aí tirou a vida da garota, porque se esse disparo de arma de fogo tivesse pego ali, como eu falei, uma região vital, hoje a gente estaria contando essa história de uma forma diferente. Então, se você tiver informação, Central do Galinho aberta para toda a Bahia de ponta a ponta. O programa que a audiência mais cresce, contando agora com a participação do público para colocar esse vagabundo atrás das grades, tá? A vítima ela foi encaminhada ao Hospital Regional Costa do Cacau. Durante as buscas, um casal foi detido, tá? Com eles, a PM apreendeu aí uma pistola com carregador e munições, dinheiro e 2 balanças e também porção de maconha. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Ilhéus, onde o caso foi registrado. Não há detalhes sobre o estado aí de saúde da vítima. Lembrando que foi um suspeito. Até então, a polícia não confirma se ele é de fato o autor desse crime que foi registrado pelas câmeras de segurança. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, viu, minha diretora? O boné é muito parecido, né não? Olha lá. Então, você aí de casa nem se dê mais o trabalho, porque a polícia militar... eu acho aí que foi o mesmo, produção. Aí eu acho que ele já foi parar atrás das grades, hein? Olha lá. O bonitão agora se ele passa por audiência de custódia, Samir, tá com sono, Samir? Toma um cafezinho ali que passa, viu? Ó, já você vai conferir aqui o mistério em torno do sumiço repentino de Silas, tá? O pai do jovem, ele procurou nossa equipe para fazer um apelo para localizar o filho. O jovem enviou uma mensagem antes de desaparecer. Bom dia, André. Eu só queria que eles tivessem 1 milímetro de sentimento e de coração, né? Para liberar o corpo do meu filho, para fazer enterro digno com a avó dele, que a avó dele tá mal. Já que soube a notícia que mandaram o áudio. Pronto, já você vai conferir então esse apelo completo e esse caso completo aqui no nosso Aratu 24 Horas. E além disso, a gente vai voltar a falar também do caso da idosa que foi ameaçada por um homem na estação da Lapa, viu? Ela se defendeu aí, ela foi defendida, aliás, pelo rodoviário e ela se pronunciou. Veja então o que diz a vítima. Eu cheguei, como todo mundo chega e senta ali nos bancos ali da Lapa, né? Aí eu cheguei e sentei. E aí ele já veio de lá pra cá olhando pra minha cara. E me dando piadinha. Aí me pediu lugar. Eu falei que eu não ia levantar dali, não. Aí ele foi e me empurrou. Quando ele me empurrou, ele sentou. Sim. Aí ele começou a deitar em cima de mim, se jogar em cima de mim. Não sei se ele não gostou. Aí ele foi em cima do despachante. Ele tava tão furioso, ele tava muito furioso. Doido. Muito furioso, dizendo ele que ele estava com o Exu. Pronto, essa entrevista foi dada inclusive ao programa Alô Ju, que já você vai conferir na íntegra. Esse aí é o suspeito, o momento que ele sai da delegacia. Diz que ele estava com a cachaça triste. A cachaça tava... O que a cachaça não faz? Você sai dessa cachaça, essa cachaça acaba contigo, vê? Bota aí o que ele falou, vai. Cadê ele falando? Bota aí. Ó, ele sai com a cara de deboche. Cadê a sonora, Gabriel? Bota aí, ó. Ih, Gabriel hoje tá... Gabriel hoje... É que ele foi pra lá, sabe, minha diretora Mila? Cadê, Gabriel Sonora? Vai lá, bota lá. Contar o que aconteceu? Rapaz, eu não fiz nada com ele, Ele que tá dizendo que eu agredi ele. Olha, meu dedo tá desmentido. Eu tô aqui com a cabeça dormitida ainda, é isso aí, eu vou pegar um buzu pra ir pra casa. Foi porque você queria sentar no banco? Como é que foi a história? Ô, véi,
foi por causa de uma mulher. Eu não sei se ele tava pegando a mulher, eu não sei o que foi. A mulher pegou e falou de alguma coisa lá com ele. Aí a mulher falou alguma coisa... De volta mais uma vez nesse caso aí, porque ela se pronunciou, tá? Ó, eu quero inclusive aqui... Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu Instagram da Merlin Fiuza. Ela mandou aqui pra mim, ó. Bom dia, Alex, tudo bem? Assisti a uma entrevista há uns dias atrás com a doutora Gabriela Kruszewski. Marcamos uma consulta com ela e já estamos tendo resultados do caso de meu pai, que é diabético. Ela diz aqui que o pai fez uma amputação no dedo mês passado e que a doutora deu a ela uma esperança durante a entrevista, viu? Inclusive para ele que sua autoestima... Ou seja, ela assistiu a entrevista aqui no Aratu 24 Horas, entrou em contato com a especialista, que deu um procedimento aí digno, então, e entrou com uma solução de fato. Aí ela diz aqui, ó, agradeço por vocês apresentarem ótimos profissionais e assim nos trazer esperança. Gratidão a Deus por usar o seu programa como um canal de bênção para nossas vidas. Deus abençoe. Galinho, pode cantar, Galinho, que o Aratu 24 Horas é o programa do povo. É, sempre de segunda a sexta. De segunda a sexta, a concorrência já fica maluca. Esse é o programa que mais cresce, graças a Deus. E a gente está aqui para levar prestação de serviço para sua casa, para fazer o bem. Aqui a gente fala de política, por mais que você ache, que assunto chato, Silvestre. A gente fala de política porque é importante, fala sobre segurança pública. Eu não gosto de ver violência, mas violência está aí, então a gente tem que mostrar. A gente fala de saúde porque o que a gente quer é levar informação de qualidade para sua casa. Obrigado, meu Deus, tá? Ó, 6h31, mulher invade casa de ex-companheiro, destrói móveis, eletrodomésticos e também a estrutura do imóvel. Danou-se. A vítima diz, viu, que o prejuízo aí chega a 100 mil reais. Quem vai contar essa história pra gente agora é ele, Tássio Michel. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 Horas. A nossa equipe chegou aqui em Camaçari, região metropolitana de Salvador, mais precisamente no Burissatuba. A gente está aqui na casa do Odemir, que tem sofrido após o término do relacionamento dele com a Samila. Olha só, aqui você consegue ver as marcas da violência. A gente tem aqui o mármore quebrado, foram portas, janelas, armários. Mostra aqui, Nonato, essa geladeira aqui é uma geladeira de um valor significativo, com marcas de marretada, acredite, marcas de marretada. Essa mulher, ela não aceitou o término do relacionamento e bagunçou toda a vida do seu Ademir. Além do Ademir e da advogada dele que está aqui, tem muitas vizinhas, mulheres, que estão aqui apoiando, abraçando o senhor. Esse término conturbado acabou trazendo muitos transtornos. No último domingo você teve uma situação muito complicada, além dos prejuízos, mais de 100 mil reais que ela quebrou nessa casa, porta, janela, geladeira, fogão. Tá muito difícil, né, amigo? Demais. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente tá complicada a situação, sabe? Porque a mulher veio aqui, a ex já veio aqui, já quebrou tudo. Quando foi domingo, retornou de novo no mesmo local, se escondeu. Eu tive que chamar a PM para vir tirar ela de cima do telhado. Ela se mostrou uma pessoa difícil de sair, sabe? Ela não mostrou aquela resistência, teve que se tirar da força, algemada. Eu quero até agradecer aqui a J. Oliveira pela luta que ela teve, né? Exatamente, a luta que ela teve para tirar essa mulher daí de cima, que não foi fácil. Eu estava acompanhando tudo ali do lado, eu estava vendo que não estava sendo fácil. Aí eu fico imaginando, se eu tivesse só eu e minha filha dentro dessa casa, como seria? Qual foi o intuito dela entrar aqui 9 horas da noite aqui dentro de casa e se esconder atrás de um telhado? Então, é complicado. Como é que a gente dorme, né? Você teme por sua integridade física? Com certeza. Não só eu e minha filha, né? Porque a minha filha hoje mora comigo, uma menina que está sendo bem cuidada, está estudando em tempo integral na escola. Tem uma pessoa que vem aqui, tem um apoio da minha mãe, que sempre está aqui para ajudar a minha filha. A educação. E sem falar que você tem uma mãe que, com 74 anos, uma pessoa dessa também sofre de alguma forma, né? Uma pessoa que é diabética. As imagens são muito fortes, né? A gente consegue acompanhar as imagens no momento que ela invade sua casa, que ela entra, que é a primeira vez que ela entrou, ela quebrou absolutamente tudo, todas as portas de blindex, todas as janelas, box de banheiro, o forro de gesso, um prejuízo muito alto. 100 mil reais é muito dinheiro.
Com certeza. Aí a gente tem que trabalhar agora uns 10 anos para arrumar esse dinheiro, né? Porque a gente tem que pegar um empréstimo para poder... Do jeito que está aqui agora, a gente teve que tomar um empréstimo para não ficar dormindo numa casa com as portas tudo abertas. E tem a minha filha também, né? Eu tenho que dar uma segurança melhor para ela. E aí agora o que a gente está temendo é se essa mulher já veio aqui novamente domingo, o que será que ela não pode fazer amanhã ou depois? Aí a minha preocupação fica essa, o que é que as autoridades vão fazer em relação a isso? Eu não posso ficar com a minha filha nessa situação, alguma coisa tem que ser feita. E eu peço a ajuda das autoridades que façam alguma coisa, não só por mim, mas pela minha filha, que é uma criança de 4 anos de idade, vai fazer 4 anos agora, sexta-feira. A gente está tão assustado aqui, você que está em casa, a gente viu uma zoada aqui, já achou que seria ela. Doutora, é muito importante agora a sua fala, porque a gente está acostumado a relatar na televisão situação de homens que agridem as mulheres, de homens que quebram a casa, que não aceitam o término de relacionamento. Quando a gente vê essa violência tamanha sobre a vida, sobre a casa, sobre até a pequena, né, filha, parece até uma inversão de valores, mas é real e é normal acontecer isso também, né? Bom dia. Bom dia a todos. E eu quero primeiramente agradecer, né, a emissora estar trazendo uma reportagem de alto valor como essa, porque sim, acontece, tem acontecido com muita frequência. Infelizmente, mulheres como a Samila, ela tem desconstituído as verdadeiras vítimas de violência doméstica. Porque sim, a gente sabe que existe, tem vítimas, mas nesse caso aqui em específico, o Ademir sofreu aqui um dano qualificado. Quando eu falei com o delegado, da primeira vez que ela destruiu a casa, e ele liberou ela da delegacia, eu falei, mas doutor, se é uma situação inversa, a lei não protege o gênero feminino, protege o ser humano, e ele está sob ameaça. O patrimônio dele foi deteriorado, R$100 mil de prejuízo, não é R$10 não, gente. Foi dano qualificado, colocou em risco a própria filha que estava morando nessa residência, o patrimônio também é da criança. Então, assim, ela perdeu a guarda provisoriamente da criança, está em discussão isso na vara de família, que não é aqui na parte criminal, mas conseguimos uma medida protetiva para a criança, mas não conseguiu nada de proteção a ele, nem mesmo de fórmula análoga. Nós temos o artigo 319, que prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas nada foi imposto a ela. Nenhuma medida. Uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, como coloca nos homens, por que não colocou nela? Porque a justiça precisa ampliar o seu olhar em defesa a quem está sofrendo. Aqui é o homem nesse momento, que está temendo pela segurança dele, pela segurança da filha e do patrimônio que lutou uma vida inteira para construir. Vocês podem ver aí na imagem, a casa foi destruída, tem coisas ainda que ele ainda está consertando, porque é muito difícil. Então, ela postou ultimamente na rede social fazendo aula de tiro, fazendo aula de Muay Thai, e aí pula o teto 9 horas da noite de um domingo, sob a alegação que veio ver a filha, e ficou 40 minutos lá no telhado. Só que ele chegou com a polícia militar, ela não sabia desse efeito surpresa. E a polícia militar, de maneira técnica, a conduziu algemada para a delegacia. Ao chegar na delegacia, o delegado representou ela criminalmente. O que significa isso? Ela foi liberada, ela está solta hoje, né? Mas ele representou criminalmente pelo crime de ameaça, desacato, pela invasão de domicílio e também pela resistência, que ela resistiu à prisão. Ele fez essa representação, mas soltou. Era para manter presa. Por quê? Porque preenche os requisitos da prisão preventiva. Ela é uma pessoa que causa perigo à sociedade. Ela não respeita o delegado, ela não respeita o juiz. Em uma audiência que nós fizemos recente, ela colocou as mãos estendidas, eu estava presente, e falou ao juiz, me prenda. Se o senhor não me prender agora, a primeira oportunidade que eu pegar minha filha, eu vou sumir no mundo com ela. E ela saiu da sala de audiência solta. Aí eu te pergunto, se fosse um homem que falasse metade disso, sairia de lá algemado. Então, a justiça precisa ter esse olhar sensível, porque, assim, muitos homens hoje estão passando pelo que a Ademir está passando. E a preocupação hoje não é em prender apenas a Samila, porque ela pode até não ser presa, mas que seja internada para fazer um tratamento. Porque ela apresentou vários relatórios. Alguma medida precisa ser tomada. Ele não está sozinho nesse fato, só para a gente encerrar, eu vou tentar aqui, Nonato, sem mostrar o rosto, a gente vai conversar com a ex-companheira dele, a ex-companheira dele que está aqui, pode ficar perto, a gente não vai mostrar seu rosto, a gente vai preservar a sua imagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Ademir. Ademir, nós convivemos juntos durante 7 anos e nós temos 2 filhos com ele. Nosso casamento não deu certo, ela não teve nada a ver com isso. Só que ele sempre foi um bom pai para o filho dele, trabalhador. A gente vê a luta dele, você está vendo as pessoas aí, né? A luta dele para construir a casa dele. E Samila sempre foi uma pessoa problemática, desde que ela se envolveu com ele. E vale ressaltar que ele era marido da tia dela, viu?
Eu tenho que falar a verdade. Ele era marido da tia dela. Aí ela briga com todo mundo, ela cria confusão com todo mundo, mulher nenhuma presta, entendeu? Você acha que ele está sendo injustiçado por ela em relação a isso? Ele está sendo injustiçado por ela, porque ele que construiu a casa dele, foi ele que construiu a casa dele. Quando ele conheceu ele já tinha tudo, ele trouxe ela para morar aqui. Então ele já tinha tudo, ela quer porque quer a casa dele. E o que ela alega é que veio aqui domingo ver a filha, mas como ela veio a filha, se ela já tinha uma visita agendada para hoje, quarta-feira, ela não poderia ter esperado para hoje, então ela não veio aqui para ver a filha dela, ela veio para causar problemas mesmo, fazer algo com ele. Então, não só eu, como o resto da população, você está vendo, está a favor dele. Ele é um cara de bem, trabalhador e honesto. E ele criou os 3 filhos dele, inclusive a filha que ele tem com ela, quem está criando é ele. Eu não tenho nada para falar mal de Ademir. Nada. É uma pessoa maravilhosa. A gente vai seguir acompanhando esse caso. A gente fica na expectativa, viu, Ademir, de que esse caso tenha um final feliz. A gente vai seguir aqui com vocês no nosso programa, porque o nosso programa tem esse compromisso de ajudar as famílias e as pessoas. Com imagens de Nonato Baracho, Tássio Michel, para Aratu 24 horas. Tássio, Nonato, obrigado aí pela reportagem, por ter ouvido a senhora, tá bom? Agora, às 6 horas e 40 minutos, eu quero falar com você que uma família está denunciando aí o desaparecimento de um jovem de 22 anos. Como assim, Alex? É que eles estão temendo por uma execução desse jovem. Quem tem mais informações sobre o caso é o repórter Marcos Henrique, que conta tudo pra gente. Bom dia, Marquinhos. História do jovem Silas, de 22 anos. Ele está desaparecido após ir para a ilha de Itaparica, Veracruz, depois de que receber uma ligação de um tal de MV, ligado à facção do Comando Vermelho. Recebemos o apelo de um pai que só quer saber aonde o corpo do filho dele está ou se ele está vivo. Porque é um desespero de uma família aonde quer dar o último adeus. Por que o último adeus? Colocando ele como se estivesse morto. Porque os criminosos teriam pegado ele e executado no final de semana, na ilha de Veracruz. Mas o motivo? Ele teria uma ligação com o Comando Vermelho no passado, depois saiu, foi para o BDM, e aí é um jovem que o início da vida dele, adolescência, foi ligado à igreja, pregou muito, cantou muito, ajudou muito a obra de Deus, mas infelizmente ele caiu em tentação. Seu André, o pai do Silas, está aqui hoje para fazer o apelo de um pai representando a família para saber se esses criminosos, os suspeitos de ter participado desse crime, dê só indicação para a polícia ser acionada e acionar o Departamento de Polícia Técnica, né, pai? Bom dia, André. Eu só queria que eles tivessem 1 milímetro de sentimento, de coração, né, para liberar o corpo do meu filho, para fazer enterro digno com a avó dele, que a avó dele está mal. Já que soube a notícia que mandaram o áudio, que eu nem sabia que era que estava mandando áudio de zap, porque eu não tinha dado o número meu, mandando foto de visualização única, aí eu apertando pensando que era zap, foi vídeo, ainda bem que eu não tinha visto para ver, que eu não sei. Aí minha mãe tá bem ruim, tá começando... Passando mal por conta dessa situação. Para vocês em casa entender, porque ele tá um pouco nervoso, o que acontece? O Silas, ele passou um tempo na ilha de Itaparica, ilha de Veracruz, ficava naquela região. Veio mais uma vez para a região metropolitana, ilha de São João, que faz divisa com o subúrbio ferroviário de Salvador. Nos últimos dias, antes do desaparecimento, ele estava em Camaçari trabalhando. Mas no final de semana, no dia 16, ele aparece, vim ver meu filho, vim ver minha família. E ele recebe uma ligação, pega um Uber e vai para o ferryboat. De lá, ele faz contato, diz que ia ver um tal de MV. Essa é a informação e esse é o assunto que deixa a família mais integrada. Será que ele está morto? Será que ele está vivo? Pelo histórico da facção, independente qual seja ela, se ele estava devendo, se ele fez uma portabilidade e eles estavam furiosos, ele fez o seguinte, é a informação que chega, pediu para o Comando Vermelho para voltar, mas o Comando Vermelho provavelmente, ele estava com a informação de seguinte, com a pulga atrás da orelha, o seguinte, ele quer voltar? Para poder se vingar, para fazer algo, ninguém sabe. Só quem pode dizer somos suspeitos e o Silas, se ele estiver vivo.
Atenção, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros, fazer uma varredura. É um pai. Aqui a gente não está por facção, aqui a gente está por uma família que quer saber aonde está o Silas. Um jovem de 22 anos, que no passado iniciou sua vida na religião evangélica. Mas infelizmente ele ficou indo e voltando. Ia para o tráfico, voltava para a igreja. Ia para o tráfico, voltava para a igreja. Não foi falta de conselho, né, pai? Não, muito conselho, os povo tudo que gostava dele evangélico. Mas só que ele sempre cabeça dura, sabe? Esse povo obedece mais às amizades do que à família. Tem que escutar o conselho de pai, da família, né? De quem quer o bem de verdade, né? Mas não escuta, né? Eu escutei o conselho de muita gente que eu bebi, era alcoólatra, mas sempre fui trabalhador, tô aqui. Mas deu a volta por cima. Deu a volta por cima, mas se eu fosse cerrado eu também não falava, eu não tinha medo. Pois é, juventude. Aqui é um pai que está desesperado, querendo saber, viu, Alex? Aonde está o Silas, um jovem de 22 anos, que estava na ilha de São João, chegou do mesmo dia de Camaçari, parecendo que era para se despedir. Pega o Uber, vai para o ferryboat, pega a embarcação, desembarca na ilha, se encontra com o tal do MV. Será que ele caiu na cilada? Será que ele está envolvido lá? Não sabemos. Quem pode colaborar é você, cidadão, ou até mesmo Silas, se estiver vivo. É um apelo de uma família querendo saber aonde está o pai, o filho, um grupo familiar. Marquinhos, bom dia, obrigado aí pelas informações. Eu estava refletindo aqui sobre o seguinte, né? Seu entrevistado aí, o pai de Silas, já tem cabelos brancos, né? Ou seja, é um senhor. E o que me chama a atenção é que diante de uma situação como essa, não são os amigos do Silas que estão aí, é o pai. E aquele ditado que os mais velhos dizem, né? Que no final das contas, amigo de verdade, só pai e mãe, a gente percebe aí, pelo menos pela sua matéria, né? Quando a gente vê uma situação complicada, delicada como essa, de alguém como o Silas aí, que é relatado pelo próprio pai, que entra, sai na igreja, entra e sai em relação a essa questão da vida, do mundão, e acaba desaparecendo completamente, somente o pai, né? Somente o pai e a mãe é quem vão estar ali, ó, tentando resolver ou segurando a barra do filho, tá? Homem fica gravemente ferido após ser atacado com um ácido, gente. A gente vai acompanhar já esse caso aqui na tela do nosso Aratu 24 Horas. Você tá vendo a imagem aí, inclusive, que a gente borrou, porque é uma imagem muito forte também para preservar a vítima, tá? Mas a mulher teria jogado ácido no rosto do companheiro, tá? O Antônio ficou gravemente ferido. É isso, Diego Macedo? Pois é, Alex, esse caso chamou a atenção. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Geral do Estado. A ex-esposa do Antônio Lino, de 39 anos, que teve 85% do corpo queimado, ela está aqui, vai conversar com a gente. Primeiramente, queria fazer uma pergunta: como é que está o estado de saúde dele depois de toda essa situação? Bom dia, Alex. O estado dele é grave, inspira cuidados. Ele está com 85% do corpo queimado, corre risco de vida. Pronto, já então a gente vai entender melhor, Diego, essa situação aí com você, tá? Porque agora eu quero falar de um caso da idosa que foi ameaçada por um homem na Estação da Lapa e defendida por um rodoviário, tá, gente? Ela se pronunciou. O cobrador foi agredido pelo suspeito ou pelo homem que teve aí o ferimento no braço e também na região do pescoço em relação a essas agressões. Quem tem mais detalhes pra gente agora, 6 horas e 48 minutos na Bahia, é a repórter Dani Mazei. Bom dia, Dani. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 Horas. A gente volta a falar sobre essa história triste envolvendo uma agressão a um trabalhador, um rodoviário, pai de família que acorda de madrugada para trabalhar, que já está há mais de 20 anos na função e que foi agredido por um homem, Fernando Silva, na Estação da Lapa, uma das maiores de Salvador. O que aconteceu, a gente relembra antes de conversar com o rodoviário, é que uma senhora estava aguardando
andando para pegar o ônibus, ela estava sentada no banco, quando de repente, segundo relatos da própria idosa, de testemunhas, um homem chegou aparentemente alterado, mandando a idosa se levantar do banco que ele queria sentar, e ela disse que não ia se levantar, então ele começou a querer sentar no colo desta idosa, começou a xingar bastante, a partir para cima da idosa, e foi então que este rodoviário, que costuma ficar na Estação da Lapa, percebeu a confusão e foi defender a idosa e acabou aí recebendo um murro, foi brutalmente agredido pelo Fernando. Eu queria que o senhor falasse, né? Eu sei que dói, é doloroso ter que relembrar tudo o que aconteceu, mas mais uma vez, então foi isso. Este homem chegou alterando tudo com a idosa e o senhor foi para defender a idosa, não é isso? Bom dia. Bom dia. É assim, ó, como eu costumo chegar todo dia às 5h20 na Estação da Lapa, eu trabalho em 2 pavimentos, são várias linhas da empresa que opera lá na estação. Eu primeiro, quando eu cheguei às 5h20, fui fazer a liberação dos carros lá de baixo, de Palmiúdo, de Barroquinha e de Santa Cruz. Quando foi às 5h30, eu subi para fazer a liberação dos carros da parte de cima, de Cosme de Farias, de Brotas e do próprio Daniel Lisboa, onde aconteceu o episódio. Foi assim, eu estava lá já, a idosa se encontrava sentada lá, onde esse rapaz apareceu e chegou lá já alterado, não sei se ele estava bêbado, não sei o que estava acontecendo com ele, se estava com algum problema, não sei te dizer. Eu sei que ele queria sentar por todo custo, tentando até sentar no colo da idosa, empurrando ela para o lado. Teve um momento que ela até jogou a bolsa na cabeça dele, bateu, disse que não ia sair, ele não ia sentar lá, mas por muito insistir, ele conseguiu tirar ela do banco e sentar. Eu então, quando ela levantou, eu chamei para ela ficar ao meu lado, que ele não ia agredir ela, porque não tem motivo para agredir. Ele falou várias vezes que não sabia por que agredir, não ia levantar e agredir ela, até um momento que ele resolveu levantar e veio até ela. Simplesmente eu me intervi entre a senhora e o agressor, botei a mão e empurrei ele, dizendo que ele não ia agredir ela porque não tinha motivo. Ele, bastante alterado, disse que estava protegido por coisas aí do além, como é que ele falou. E aí eu empurrei ele aí me deu um soco e a gente entramos nas vias de fato. É isso, a gente vai continuar conversando, mas é como o rodoviário até falou, né, que a explicação do Fernando, quando ele chegou na delegacia, é de que ele estaria tomado pelo Exu. Foi essa a versão que ele deu na delegacia, que ele falou lá para os policiais. Inclusive, Juca ligou para a idosa que passou por essa situação, conversou com ela por telefone. Vamos ouvir, então, o que foi que Dona Aparecida falou do ocorrido. Bom dia. Eu cheguei, como todo mundo chega e senta ali nos bancos ali da Lapa, né? Aí eu cheguei e sentei. E aí ele já veio de lá pra cá olhando pra minha cara. E me dando piadinha. Aí me pediu lugar. Eu falei que eu não ia levantar ali, não. Aí ele foi e me empurrou. Quando ele me empurrou, ele sentou. Sim. Aí ele começou a deitar em cima de mim, se jogar em cima de mim. Aí eu fui, peguei a mão e empurrei a testa dele. Ele saiu de cima de mim, claro, né? Aí o despachante foi e falou, venha pra cá, venha. Ele viu que ele ia me fazer alguma coisa comigo. Aí eu simplesmente levantei e fui junto do despachante. Não sei se ele não gostou. Aí ele foi em cima do despachante. Aí os rodoviários tudo chegou para apartar, mas mesmo assim ele estava tão furioso, ele estava muito furioso. Doido. Muito furioso, dizendo ele que ele estava com o Exu. Dona Aparecida está bastante nervosa, ela trabalha, né, fazendo faxina, ela pega ônibus todos os dias, então ela está com medo até de encontrar com este agressor, com o Fernando, de ele voltar à Estação da Lapa e fazer alguma coisa pior com a idosa, com Dona Aparecida e também com o rodoviário, que também está aqui com o psicológico muito abalado, está com muitos machucados, além do olho, ele está com roxo também aqui no braço, ele está machucado. O Rami vai mostrar aqui para a gente a situação, fora o psicológico e a preocupação da família. O filho dele mesmo está muito preocupado, está com medo que ele volte ali a trabalhar e este homem volte e faça alguma coisa, porque o Fernando está solto. Ele está por aí à solta. Então, realmente existe esse receio por parte da sua família, não é isso? O rodoviário aqui falando agora. Ele não vai se identificar, por isso que eu não falei o nome dele. É isso, Dani. Meu filho está bastante preocupado, não querendo que eu volte ao trabalho, até querendo mesmo que eu saia da empresa, né? Com medo de represálias. E eu não vou tirar a razão dele, ele está certo, porque o filho não quer ver um pai morto.
E outra coisa, o que aconteceu, como uma senhora de idade que eu defenderia qualquer uma outra pessoa. Fosse uma jovem, se fosse uma criança, eu defenderia qualquer pessoa. Se fosse até um homem, eu ia defender, principalmente uma mulher em defesa. Por que eu não iria defender? Sim, eu tinha que defender, porque é uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade, vulnerável. E eu fiz meu papel de homem, de defender a pessoa. E outra coisa, ele vem comentando que acha que eu tenho caso e estou pegando ela na palavra dele. Não estou, porque eu tenho 32 anos de casado, graças a Deus, bem casado, tenho meus filhos, respeito minha esposa, tá? Cuido dela, inclusive, eu cuido dela há 20 anos, que ela tem problema depressivo. Ele estava mostrando aqui, Alex, os remédios controlados que a esposa toma. Vem aqui, Rami, dentro do armário. Pode vir aqui. Para poder mostrar a quantidade de remédios. Ele disse que cuida da esposa e que ela também está abalada, sabendo disso tudo que aconteceu. Então é mais um problema para o senhor ter que lidar, mais uma preocupação. Exatamente, né? Tem que deixar ela tranquila, que eu não pretendo não voltar ao terminal por tão cedo. Cumprir minhas atividades, né? Porque eu sou provedor, tenho que cuidar, até porque ela precisa de mim, eu preciso estar bem para ela estar bem. E é isso, o que ele falou, essa situação, dizendo que acha que eu pego, isso não existe. Eu respeito todos os passageiros, é uma relação trabalhador e passageiro. Então, todos os meus passageiros do dia a dia eu respeito. Jamais eu ia procurar me envolver com o passageiro, até porque a gente não pode misturar as coisas. É isso, viu, Alex? É uma situação complicada que acabou interferindo na rotina, na vida deste senhor e de toda a família. Ele tem 54 anos, já está há 20 anos como rodoviário. E claro que a gente vai seguir acompanhando essa história, mas existe sim o receio desse tal de Fernando agressor voltar a agredir a idosa, Dona Aparecida, agredir também o rodoviário. Mas a gente está de olho, né, Alex? A gente está em cima deste caso também. Inclusive, temos imagens da chegada dos dois à central de flagrantes, porque depois que eles entraram em vias de fato, os dois foram conduzidos para a central de flagrantes, prestaram depoimentos e os dois foram liberados. Alex, qualquer novidade a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Aratu 24 Horas, viu? Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Dani, obrigado aí pelas informações. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse caso e você aí não vai perder nenhum detalhe, nenhuma atualização em relação a esse caso aqui no nosso Aratu 24 Horas, agora às 6 horas e 56 minutos. A gente está se aproximando das 7 horas da manhã. Atenção você, hein? Para não perder o seu horário aí do seu compromisso, tá? Tá indo trabalhar, tá indo para a faculdade, tá indo levar as crianças na escola, preste atenção, tá? Ó, inclusive, já, me dá a imagem aí lá de fora, porque a partir das 3 horas vai ter um showzaço de Léo Santana. 20 anos aí em relação à carreira dele, também nesse dia tão importante, essa quinta-feira, Consciência Negra. Então, a gente vai, você que está em casa, vai poder acompanhar esse show na Praça Maria Filipa, tá? Ali, ó, pronto, a gente deu uma escurecida aí para você ver como é que testa essa questão do telão. Ó lá, massa, né não? Pronto, vem aqui comigo, porque agora eu quero falar o seguinte, ó. Um homem, ele ficou gravemente ferido após ser atacado com um ácido pela própria companheira. A suspeita desapareceu após o crime. Diego Macedo é quem atualiza esse caso pra gente. Diego, bom dia. Pois é, Alex, esse caso chamou a atenção. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Geral do Estado. A ex-esposa do Antônio Lino, de 39 anos, que teve 85% do corpo queimado, ela está aqui, vai conversar com a gente. Primeiramente, queria fazer uma pergunta. Como é que está o estado de saúde dele depois de toda essa situação? Bom dia, Alex. O estado dele é grave, inspira cuidados. Ele está com 85% do corpo queimado, corre risco de vida, que ele pode morrer. Aí, perdeu a visão também, né? Perdeu a visão de um olho, vai ficar cego. Você é ex-esposa dele, teve 4 filhos com ele. Como é que foi que você recebeu essa notícia que uma ex-namorada acabou jogando ácido nele e ele ficou nessa situação? Ele, pelo que ele passou para mim antes, né? Que ele teve um caso com ela, porque ela faz programa e ela não aceitou que ele mandou ela ir embora, que só teve um caso de
15 dias. 15 dias. E aí ela achou que ele ia continuar com ela, já estava levando as coisas dela para casa dele. E ele mandou ela embora. E ela acabou não aceitando, né? E não foi a primeira vez, Alex, não foi a primeira vez. Essa foi a segunda vez, só que dessa vez ela jogou um ácido e acabou queimando 85% do corpo de seu Antônio. Mas antes, ela acabou jogando água fervendo nele. Por esse motivo. Ela era muito ciumenta. Como é que era esse relacionamento dos dois? Ela achava que eu ainda queria ter um relacionamento com ele ainda. Eu tenho 1 ano afastada dele. Inclusive, eu estou em outro relacionamento. Você não quer voltar com seu Antônio também? Não tem nenhum tipo de interesse? Sabe também que eu estou em outro relacionamento. Vocês apenas se dão bem, né? Tem 4 filhos. Eu tenho que ter o contato com ele, porque ele é o pai dos meus filhos, né? Eu não vou abandonar ele, porque ele é o pai dos meus filhos. Eu estou sendo a boca dos meus filhos, porque são de menores. Terminaram, mas mantém um bom relacionamento. Isso, tem amizade, né? O filho caçula dele é especial, é autista, tem 4 anos. A filha mais velha tem 16 e a segunda tem 14. Qual é o nome dessa namorada dele? Sabe passar pra gente? Pelo que eu sei, eu conheço ela como Marivânia. Eu conheço a mãe dela, que é Marineide. Tem o irmão Marinaldo e a irmã Mariana Oliveira. Tá. Depois que ela jogou o ácido no seu ex-companheiro, ela chegou a conversar com alguém, deu algum depoimento, fugiu? Onde é que ela está agora? Ela conversou com um vizinho que ia tacar ácido também em mim e meu filho de 4 anos, que é especial. Então ameaçou vocês também? Também. Eu quero que tenha, né, como saber o nome dela completo para eu pedir a medida protetiva na justiça, porque ela me ameaçou, né? A qualquer momento ela pode me encontrar na rua, fazer a mesma coisa que ela fez com ele, fazer comigo e com meu filho. Inclusive, a própria irmã dela falou que ela já tentou até contra a vida da mãe dela e do próprio filho dela. Então, ela já é conhecida por ser uma pessoa violenta. Vocês chegaram a alertar seu Antônio nesse sentido, porque já houve a primeira situação dela ter jogado água fervendo, né? No rosto dele, no corpo dele, e ainda assim ele acabou voltando para ela fez algum tipo de ameaça para ele. O que foi que aconteceu de fato? Ele disse para mim que ela invadiu a casa, ele achou que era a irmã dele que estava indo lá, aí ele abriu a porta e ficou lá bebendo com ela, né? Aí ela mandou os amigos dele saírem do local e para conversar com ele. Nesse conversar que quando fechou a porta, quando ele foi se deitar, que ele mandou ela ir embora, ela não quis, ela já estava premeditado, né? Que ela esperou ele deitar na cama para dormir e tacou o ácido nele, ele deitado. E ela está foragida? Está foragida, a mãe dela, o pai, está tudo dando cobertura. Eu fiquei sabendo que ela tem umas amizades em Itapuã, que ela está foragida para Itapuã. Então o que vocês querem é que alguém que tenha notícia sobre a Marivânia, não é isso, Marivânia? A Marivânia, que entre em contato imediatamente com a polícia para a polícia prender a Marivânia, porque ela é considerada foragida. Está foragida. Inclusive ela é muito perigosa, viu? Que ela já tacou ácido também em uma enfermeira no posto de Cagi, Vida Nova. E ela tacou ácido numa enfermeira que eu fiquei sabendo também. Falaram para mim. De fato, é uma pessoa muito perigosa, já tem um histórico de jogar água fervendo, já tem o histórico aí de jogar contra um ex também? O pai do filho dela também, ela tentou contra a vida do pai do filho dela também. De fato, é uma pessoa que precisa ser controlada, que precisa... Ela tem distúrbio mental, tem que levar ela para o Juliano de Moreira, que é o hospital apropriado para a pessoa que é doente mental, né? Ou então para o centro de Isidoro. Você tem algum tipo de conhecimento se ela de fato tem esse problema mental? Eu acho que a família está tentando cobertar ela. A família tem que dar o laudo para a gente saber se realmente essa mulher é louca, né? Se ela tem problemas psiquiátricos. Ok, minha amiga, muito obrigado por suas informações. Então aí, pessoal de casa, quem tiver informações sobre a Marivânia, entre em contato imediatamente com a polícia, faça esta denúncia, porque essa pessoa aí precisa ser presa o quanto antes, não pode ficar solta aí na sociedade, porque pode jogar ácido, né, em qualquer pessoa. Uma pessoa pode ficar cega, pode perder parte do corpo por conta desse ácido, não é verdade?
Pois é, com imagens de Zenilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas. Diego, obrigado pelas informações. Agora às 7h03 na Bahia. Você vem comigo porque eu vou falar sobre ancestralidade e reafirmação da identidade. No dia dedicado à consciência negra, a gente exibe aqui no Aratu 24 Horas o primeiro episódio da série de reportagens O Poder Delas, Lideranças Femininas. Você vai conhecer mulheres pretas que transformam a realidade da vida delas e hoje aí inspiram outras mulheres, gente, a perseguirem ou prosseguirem e alcançarem aí os seus objetivos. É o que a gente vai ver então nessa reportagem toda especial que preparamos para você. Acompanhe. Eu me chamo Tiffany Odara, sou uma mulher trans, negra. Politicamente eu me afirmo enquanto travestis, que é um lugar de demarcação territorial, de luta e de resistência de travestis negras latino-americanas. Sou pedagoga de formação, sou formada em pedagogia, tenho mestrado em educação e contemporaneidade. Também sou especialista em gênero, raça, sexualidade e etnia na formação de educadores e educadoras. Atualmente faço doutorado em educação na Universidade Federal da Bahia. As minhas formações, tanto foi na UNEB quanto hoje na UFBA. Estou hoje enquanto ouvidora adjunta da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública do Estado da Bahia, também enquanto coordenadora assistente do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia. Eu costumo dizer sempre às pessoas que eu sou a trabalhadora que estuda, eu não sou a estudante que trabalha. E quando eu coloco a trabalhadora que estuda, eu estou falando dos desafios que é se manter, tanto enquanto um corpo que precisa do dinheiro para sobreviver, que precisa resistir, que precisa se manter, pagar seu aluguel, quanto aquela pessoa que precisa de concentração e tempo disponível para estudar. Eu ainda sou muito atravessada pelo preconceito, que ora é pelo racismo e ora é pela transfobia. Esse lugar, essa encruzilhada analítica que me coloca em um lugar de solidão, de silenciamento e de apagamento. Então é muito difícil eu ter que provar às pessoas que, para além da identidade de gênero e para além da minha questão étnico-racial, eu sou um ser pensante. Eu sou uma pessoa que produz conhecimento. E que esses atravessamentos também me constituem, mas não são a determinantes, são variantes. Ser travesti não é somente o que eu sou para além disso. Eu sou mãe porque eu tenho um filho de 11 anos. Então, eu tenho um companheiro, tenho uma família estabelecida. Eu acho que o maior desafio mesmo é eu não adoecer psicologicamente, porque o racismo, ele tem dessas facetas de adoecer o nosso psicológico. E acho que me manter de pé na resiliência da fé foi a maior prova de superação que eu pude ter. O racismo, ele anda lado a lado com a transfobia e com o racismo religioso. Eu acho que um potencializa o outro. E isso fica muito evidente em alguns espaços que eu consigo bater na porta, mas as portas não se abrem. Livros de minha autoria eu tenho hoje o Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação, que é fruto de uma pesquisa que eu fiz na especialização de gênero, raça, sexualidade e etnia na formação de educadores. E a partir dele eu comecei a entender que eu era capaz de escrever artigos de opiniões. Hoje eu já produzi uns 10 a 12 artigos de opinião, que está em processo, inclusive, de construção. Isso está no forno, está sendo maturado, está sendo construído, já está sendo dialogado. Mas, para além disso, eu tenho um conto publicado, que é o Trem Solidão. Eu tenho mais 2 artigos em coletâneas, na verdade 3 artigos em coletâneas de autoria minha, que eu trago a vivência do corpo trans na sociedade e os aspectos da educação como esse lugar de modificação, de transformações de realidade. Para mim, o poder delas é transformação, multiplicação. Para mim, o poder delas é o ato do afeto como tecnologia ancestral, como modificação da realidade social. O poder delas é o poder da mãe matrigestora, da mãe matripotente, da mãe que acolhe e coloca de pé, da mãe que muitas das vezes não vai parir, mas da mãe preta que coloca de pé aquele filho e dá, junto com ele, os primeiros passos na vida, entendendo as encruzilhadas analíticas, as intersecções, mas o aproveitamento de ser mãe como alguém que encoraja e dá dignidade ao outro a ser, a existir.
Oferecimento. Sebrae ao lado delas. Força, negócio, futuro. Muito bem, agora 7h08. E no próximo bloco, a gente fala da prisão de 3 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no aeroporto de Salvador. Um trio foram apreendidos mais de 30 quilos de entorpecentes. Mas antes de ir ao intervalo, você confere um recado do nosso patrocinador. Este ano foi muito especial para nós. As Telhas Simonace Nordeste completou 30 anos na Bahia e 70 anos no Brasil, investindo no social e novas parcerias. Sempre inovando com controle rígido de qualidade, melhor rendimento e uma produção ecologicamente correta, assegurando o padrão elevado e satisfação dos nossos clientes. Neste Natal, renove o que te protege, te dá conforto e segurança. Sua casa. Boas festas. Telhas Simonace Nordeste. Qualidade acima de tudo. Muito bem, você piscou e eu já estou de volta com o seu Aratu 24 horas, seu noticiário de todas as manhãs, sempre de segunda a sexta, a partir das 6. Quero mandar um cheiro grande aí pro pessoal da terceira idade, tá? Você que sempre faz ali a aula da hidroginástica, tem uma academia que eu frequento, tem as senhorinhas, Silvestre, assisto você e tal. Aquele abraço todo especial para você, tá bom? Vovó e vovô que acompanha aqui o nosso Aratu 24 horas. Já mandou sua mensagem pra gente? Manda aí sua denúncia, sugestão de pauta para a Central do Galinho, que já está na tela. O telefone é o 999860003. Você também pode seguir os nossos Instagrams, @TVAratu e @AlexSilvestreTV. Vaguinho, bom dia para você, mas nunca desejei bom dia para você. Hoje o Vaguinho tá aqui, ó. Vai, um enquadramento diferente, da câmera 3 aqui, ó. Vai lá, Vaguinho, mexe, Vaguinho. Anda, homem, anda, isso. Isso aí, Vaguinho, tamo junto, ó. E na câmera do Vaguinho, eu quero trazer notícia para você. 3 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas em flagrante no aeroporto de Salvador. Com o trio foram apreendidos mais de 30 quilos de entorpecentes. Uma passageira amazonense foi detida, gente, antes de embarcar em um voo com destino a Paris. Ela transportava 1.240 gramas aí de cocaína junto ao corpo e havia ingerido, inclusive, 20 cápsulas com mais de 270 gramas adicionais da droga. A suspeita vai responder por tráfico internacional de drogas, tá? Em 2025, 16 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Salvador, sendo apreendidas aí cerca de 68 quilos de drogas entre cocaína, maconha e haxixe, tá? E aqui eu trago também para você no seu Aratu 24 horas uma outra informação, porque a polícia ela não para, ela está trabalhando constantemente e 6 mandados de busca e apreensão eles foram cumpridos contra um grupo criminoso suspeito de envolvimento com furto de óleo bruto e fraude fiscal em 4 cidades aqui da Bahia. Além da capital, as ordens judiciais foram executadas em Feira de Santana, Camaçari e também em Candeias. Durante a ação, uma denúncia levou a polícia até uma empresa vizinha vinculada a um dos investigados. No local, foram encontradas 2 carretas descarregando esse óleo bruto. Os 2 responsáveis pelo transporte foram então conduzidos para a delegacia de Feira de Santana. Foram apreendidos aí celulares, equipamentos eletrônicos e documentos fiscais. Esse é o trabalho da nossa polícia, então, aqui na nossa Bahia. Gente, a Black Friday do Team Controle tá indecente demais. Tá com uma oferta tão ousada que ninguém vai resistir. E quem aproveita tá mandando muito bem. Olha só, 55 GB de internet com muito bônus para você ficar conectado. E não para por aí, tá? Você ainda tem um stream incluído para curtir e pode trocar todo mês. Ou seja, você não fica preso naquela mesma série de sempre e manda bem com muito conteúdo. E olha só, você não gasta nada no WhatsApp para mandar mensagem, meme e figurinha, porque também é incluído no plano. E para completar, tem uma super oferta do Galaxy A06 5G com 128 GB de armazenamento por 12 vezes de R$ 42 ou R$ 499.
299, tá? À vista no T-Controle Plus, convenhamos. 55 GB. É só Black Friday, tá? É por tempo limitado. Terminou a data, terminou a indecência. Se eu fosse você, eu já corria para garantir, porque esse tanto de giga e um streaming todo mês não vai ter igual depois, não. Mude agora mesmo. É o recado da nossa TIM. Ó, Galinho cantou, né? Já tô entendendo tudo. Deu uma coceira aqui agora, Galinho, ó. Vou pro intervalo e já tô de volta. Sai daí não. De volta aqui no canal 4.1 para falar para você, motorista, as tarifas de pedágio da BA 099 a 099 vão passar por um reajuste aí de 5,13% a partir do dia 22 de novembro. O acordo aí com a concessionária Litoral Norte, gente, que administra a rodovia, o valor correspondente à readequação tarifária anual, tá? É um acordo que existe aí todos os anos. O cálculo ele é feito com base no Índice de Preços do Consumidor, o IPCA. Com a mudança, os motoristas de automóveis simples pagarão R$ 9,80 em dias úteis e R$ 14,70 nos feriados e finais de semana. Já o preço de caminhão e ônibus fica aí R$ 19,70 nos dias úteis e R$ 29,50 nos feriados e finais de semana. Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor, R$ 4,90 e R$ 7,40. Então, atenção aí em relação a esse reajuste que a gente traz aqui para você, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, tem um recado agora para você muito especial. Final do ano está chegando, mas ainda dá tempo de mudar de vida com Bahia da Sorte. Confira! Final do ano chegando, mas você ainda tem a chance de mudar de vida pagando apenas R$1 no Bahia da Sorte. Domingo, você concorre a R$200 mil no quarto prêmio, 50 mil no terceiro prêmio, 15 mil no segundo prêmio e mais 10 mil no primeiro prêmio. Por apenas R$1 dá pra comprar mais e multiplicar suas chances de ganhar. E ainda tem mais 15 giros da sorte de R$1.000. 290 mil em prêmios. É a sua chance de mudar de vida ainda este ano, pagando bem pouquinho. Não deixe para depois. Compre agora em um ponto de revenda ou no link da bio, @Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. Esta semana tem 290 mil em prêmios por apenas R$1. Quer concorrer a tudo isso? São 200 mil só no quarto prêmio. Tem 50 mil no terceiro, 15 mil no segundo, 10 mil no primeiro prêmio e 15 giros de R$1.000. Você também pode comprar no ponto de revenda, site ou aplicativo e mudar de vida pagando bem pouquinho. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Depois de mais de 4 décadas sem notícias da família soteropolitana, mulher faz apelo à emissora e pede aí, e pode estar, gente, perto de reencontrar os parentes, hein? Diego Macedo conta essa história pra gente agora. Bom dia, Diego. Pois, Alex, deixa eu contextualizar aqui para ajudar o pessoal de casa a nos ajudar a encontrar a família aqui de Dona Solange, que em 1964, aos 9 anos, foi com a mãe morar no Rio de Janeiro. A mãe dela, Dona Antônia, foi para o Rio de Janeiro trabalhar numa casa de família que, inclusive, eram daqui de Salvador também, não é isso mesmo? Sim, era daqui de Salvador. Conta detalhes pra gente, né? A sua mãe era casada com seu pai, se separou e a senhora foi com sua mãe morar no Rio de Janeiro, né? Qual era o nome de sua mãe? Antônia Dominga dos Santos. Antônia Dominga dos Santos. Sua mãe nasceu em que data? Dia 17 de 1927. Qual mês? Mês de julho. 17 de julho de 1927, Dona Antônia Domingas dos Santos. Será que a gente acha algum parente aqui em Salvador que parece que é da área dos Barris, né? Quando a senhora tinha lá seus 9 anos, a senhora morava nos Barris. Em que região ali dos Barris? Ali na Mesquita. Na Mesquita, na região da Mesquita, nos Barris. A senhora também deixou aqui 4 tios, não é isso? 1 tio e 3 tias. Sim, tem mais, mas esses aí é o que eu sei o nome, eu lembro. É Antônio, Adélia, Rosália, Isabel e uma que tinha um apelido chamado Biliga, eu não sei o nome, não lembro. Todos com o mesmo sobrenome de sua mãe? Sim, e uma prima chamada Maria do Carmo.
Alex, nós temos imagens aí, um videozinho de Dona Antônia, temos fotos também, quando ela estava viva, porque Dona Antônia tem 15 anos que morreu. Aí, olha só, a filha, Dona Solange, com a neta de Dona Antônia, estão aqui, mais outra neta, todo mundo saiu lá do Rio de Janeiro, essa família, em busca de dar um abraço nessa família baiana aqui. Então, bora lá. A gente só tem a imagem de Dona Antônia, a gente não tem imagens dos irmãos, dos sobrinhos de Dona Antônia, ou seja, dos primos de Dona Solange, a gente não tem imagens. O que a gente tem são essas informações. Eram moradores do bairro Barris, aqui em Salvador, na região da Mesquita. Bora repetir o nome, colocar esses nomes na tela aí pra gente achar essa família. Bora lá. Dona Antônia Domingas dos Santos e os seus tios. Antônio Domingo dos Santos, Adélia também Domingo dos Santos, e Isabel Domingo dos Santos, Rosália Domingo dos Santos e a outra que tinha um apelido de Bili, que eu não lembro o nome dela. E a senhora saiu daqui de seu pai. A senhora tem notícias de seu pai? Seu pai está vivo ainda? Meu pai está morto. A senhora já recebeu essa notícia? A senhora procurando aqui em Salvador, seu pai está morto? Sim, meu pai está morto. Ficamos procurando de manhã até de tarde. Aí soube essa informação. E que eu tenho um casal de irmãos. A senhora tem um irmão e uma irmã, filhos de seu pai, de um outro relacionamento que não é com sua mãe. É meu irmão, minha irmã, né? A senhora sabe o nome desses meio-irmãos? Não tive informação do nome deles. Bora tentar achar também seus irmãos, né? Qual era o nome completo de seu pai? É José Mariano dos Santos. José Mariano dos Santos. A senhora lembra a data de nascimento dele? Não lembro. A senhora lembra o bairro onde ele morava? Era também nos Barris? Eu sei que ele era sapateiro. O nome dele era, todo mundo chamava ele Zequinha Sapateiro. E lá também em Mesquita tinha uma sapataria. Deu na mesma uma ruazinha lá, tinha uma sapataria, que é onde ele trabalhava. Bora lá. O nome de seu pai é? José Mariano dos Santos. José Mariano dos Santos. Quem aí tiver um pai com o nome José Mariano dos Santos, que já se relacionou com uma mulher que foi embora para o Rio de Janeiro, que levou uma filha, que tem essa irmã perdida que foi morar no Rio de Janeiro com a mãe, entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai entrar em contato com essa família para tentar fazer esse encontro, tentar fazer esse abraço caloroso. Quem é que não quer conhecer um irmão ou uma irmã perdida aí, desaparecida, não é verdade? Então aqui o caso é o contrário. É o desaparecido que está querendo aparecer, que está querendo encontrar a família, né? Sim, sim. Bora repetir o nome do seu pai. José Mariano dos Santos, apelido de Zequinha Sapateiro. Bora lá. A família do pai, José Mariano dos Santos, conhecido como Zequinha Sapateiro, na região dos Barris. Fala aqui com a irmã, com a filha dela aqui rapidinho. Bora lá, pra você me ajudar também a falar um pouquinho aqui com a gente. Me conta aí a história. A sua mãe, né, sempre teve essa vontade de reencontrar a família baiana, né? Ela tem essas lembranças de pequena, de 9 anos de idade. Sempre conta, você cresceu escutando essa história de sua mãe, de sua avó também? Então, nós crescemos ouvindo a história da minha avó da Bahia. E o sonho da minha avó era voltar na Bahia, né? Mas por muitas dificuldades, nós nunca conseguimos trazê-la. E a minha mãe falou que ela também tinha esse desejo. Eu falei para minha irmã, não, minha avó morreu sem voltar na Bahia, minha mãe não vai morrer sem voltar na Bahia. E nós decidimos trazê-la para realizar o sonho e ela reencontrar a família, porque da família da minha mãe é só a minha mãe. E agora minha mãe tem eu e minhas irmãs, os netos, os bisnetos. Nós não conhecemos mais ninguém. E nós temos esse desejo de encontrar, de abraçar, porque nós somos família, né? E temos certeza que a gente vai obter algum resultado. Bora lá, repetir mais uma vez o nome da família da mãe agora, das tias. Você lembra? Bora lá. Minha avó falava muito de Bili. Bili, bora. Então vou puxar pra sua mãe, que sua mãe tá com a memória melhor que a nossa, que eu já esqueci também o nome. Bora lá. Bora repetir, botar o nome na tela aí. Pois é, e eu tenho uma novidade, viu? Conseguiram localizar. No Alô Juca você vai ver então esse encontro, tá? Nossa Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Visto logo mais às 11 horas tem um Alô Juca, 01 da Bahia. Ó, com Marcelo Castro, viu? À noite você acompanha as resenhas do Fala Dani às 6h30 da noite com Dani Mazei. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã, fique agora com a programação nacional do SBT. Minha Bahia, I love you. Galinho safadinho, canta, vai! Bonitinho.